Hoje, no nosso quadro Temperando com Saúde, estou recebendo a nutricionista pediátrica Caroline Garrotti e ela vai falar pra gente hoje de um assunto super importante, que são os 1000 dias do bebê. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e eu tô curiosa, que são esses 1000 dias do bebê, Carol? Eu que agradeço, Janaína. O que são os 1000 dias do bebê? Os 1000 dias dos bebês é desde a hora da concepção até os 2 anos de idade, que são o quê? A concepção, a gestação, né? A gestação são 270 dias, que mais ou menos 9 meses. Eu tava achando que esses 1000 dias era de quando o bebê nascia, né? Quando nasce, e a gente tem lá o aleitamento materno. Então não é assim, Carol? Tem que ser lá desde a concepção? Sim, desde a concepção. O muito importante, o que é? A vida saudável da mãe. A mãe tem que ter uma alimentação saudável para gerar um bebê saudável. Porque nos 3 primeiros trimestres da gravidez, o bebê está formando tudo. Então, se ela tiver alguma alimentação errada, né? Se não tiver certo os nutrientes, tudo, o que pode acontecer? Pode acontecer que o bebê, na formação dele, não seja bem formado, né? Então, e as gravidinhas, eu sei que tem muitas mães e as gravidinhas, as amigas que assistem o programa. Então, gente, não é cuidar do bebê bem depois que ele nascer. Você tem que se cuidar da sua alimentação. Não pensa, e não tem também, Carol, às vezes assim, eu não como quase nada, isso de querer manter o peso. Não é isso que a gente tá falando. Precisa de uma alimentação balanceada e com saudável. Os nutrientes. Isso mesmo, por isso que tem que ir na nutricionista, né, materno, infantil, para ela orientar. A criança precisa dos nutrientes e a nutricionista, ela vai fazer o cardápio certo para cada ocasião da gestação. Entendi, porque cada período é um. De uma forma diferente, né? Então a gente já falou aqui, ó, o primeiro passo, a alimentação da mãe, que tá na conta aí desses 1000 dias, não é quando o bebê nasce. E aí, nasceu. O que é importante aí, Carol? Nasceu. O mais importante, a amamentação, o leite materno. O leite materno é o alimento melhor do mundo. O que ele precisa? Então, não existe o alimento melhor do que o leite materno. Carol, aqui pra interromper um pouco, eu sei que amamentar é difícil. É super prazeroso, mas no começo é difícil. Eu sofri, eu tenho certeza que a maioria das mães aí sofrem com a amamentação. Se por acaso não conseguiu amamentar, a gente, né, já contou aqui que é exclusivo. Tem aí no mercado várias fórmulas. Tem, muito boas. Não, que vocês... É a primeira opção. A opção é amamentar. Não conseguiu... Infelizmente, existe mães, né, que não podem por algum motivo, né? Não é porque também, eu amamentei meu filho, é isso. Não fica assim culpada. Porque aí, na introdução alimentar, aí você pode fazer com o maior amor possível, melhor ainda. Porque aí você fala, nossa, eu não alimentei, mas pelo menos na introdução alimentar, eu vou fazer assim, melhor ainda, que ainda dá tempo. Porque ainda, nós temos quanto? Nós temos ainda 1 ano e meio, né? Pra ir ajustando isso. Entendi. E aí começa essa alimentação com macarrão instantâneo. Pois é. Como é que chama? Tudo ultraprocessados, né? Já posso, 6 meses, começa? De jeito nenhum. Não pode? Se a mãe introduzir esses ultraprocessados, né? O que acontece? Nunca, gente, nunca seu filho vai querer comer um alimento in natura, uma fruta, né, o arroz, o feijão, porque ele vai achar sem graça, não vai ter graça nenhuma pra ele. E como a gente disse aí, são 1000 dias, gente, que é importantíssimo e crucial até pra criança criar esse paladar, ter memória, né? Afetiva, né? Porque a criança também, né, tem a memória afetiva de quando é criança, né? Sim. Então aqui, o assunto do Temperando com Saúde de hoje foi um pouquinho aí dos 1000 dias, de introduzir essa alimentação, que é o que a Carol tá falando. Tudo na vida é um equilíbrio aqui, a gente não tá falando que, como você disse, é muito difícil, né? Mas com um pouquinho aí de jogo de cintura e dedicação mesmo para as coisas simples é o que vale, né, Carol? Isso. Eu quero te agradecer aqui os 1000 dias da alimentação infantil e tem muito assunto. Depois a gente volta, né, Carol, em outra oportunidade falar de mais coisas. Eu vou para um rápido intervalo comercial e já volto.